Olá, amigas! O áudio de hoje está me dando muita alegria e eu vou dizer por quê. Foi uma experiência de uma mãe. Ela me contou a história do que aconteceu com ela. Ela disse que estava em uma palestra. De repente, uma criança começou a chorar, né? Na verdade, era um bebê, era um nenenzinho. Então a mãe se levantou, pegou sua criança e foi, né, para não incomodar o restante das pessoas que estavam ali naquela palestra. E essa mãe, ela estava com a neném dela, e ela falou assim para a babá: olha, para que a minha neném também não incomode, você leva ela para ficar um pouquinho ali fora e depois você volta. Então ela se sentiu assim, triste por não poder ficar ali com a filha dela e ao mesmo tempo ela falou assim: por que eu insisto em trazê-la? E aí ela disse que na mesma hora ela lembrou de uma palavra, que é essa palavra que eu quero falar para vocês, que quando ela me contou essa história eu falei: meu Deus do céu, que coisa gloriosa que Deus te mostrou. Ela disse que veio essa passagem na mente dela, que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 em diante, que diz assim, ó: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com eles, com os discípulos, e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Quando ela lembrou desse versículo, o Espírito Santo falou com ela: vem cá, para quem foi que Jesus falou essa palavra? Foi para os discípulos. Jesus ficou indignado com os discípulos, porque eles é que estavam se sentindo incomodados. Então, Jesus falou naquela hora ali: faz a tua parte, traz a tua criança. É como se ele dissesse assim: isso não me incomoda. Pode incomodar os discípulos, pode incomodar realmente, distrai, né? Você está num lugar silencioso e de repente alguém fala alto, uma criança chora, alguém se levanta, realmente é fato, distrai aqueles que estão ali na plateia, estão ouvindo uma palestra, enfim, distrai. Mas foi tão forte, ela falou assim, que Jesus falou com ela: faça a tua parte, isso não me incomoda. Isso é tão maravilhoso, amigas. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, a gente vai ver que tem muita coisa que nos incomoda nos outros, mas só incomoda nós. Então vamos lá, para dicas práticas para o nosso dia a dia. Tem uma coisa que te incomoda muito no seu marido? Mas muito mesmo, você já falou com ele várias vezes, você já implicou com ele, você já criou pinimba, você já criou ranço e aquilo dali continua. Sabe por quê? Não é porque ele quer ser ruim, nada disso, é só um jeito dele. Aquilo não incomoda Jesus. Jesus não está se incomodando com aquilo, amiga. A gente se incomoda, mas não incomoda Jesus, por isso que ele não mudou. Quantas coisas eu orei, muitas das vezes orei e pedindo a Deus: muda o Luiz nisso. Gente, olha, eu vou fazer 35 anos de casada. Tem coisas que eu pedi quando eu me casei e há 35 anos não mudou. Se não mudou, não incomoda Jesus. Como é que eu devo orar? Meu Deus, me dê bons olhos para olhar para ele, para essa coisa que eu implico tanto. Deixa eu ver como o Senhor vê.
Não estou falando aqui de mau caráter, não estou falando de pecado, não estou falando dele ser uma pessoa ruim com você, nada disso. Estou falando das manias que cada um de nós temos. Às vezes não incomoda nem um pouquinho para Jesus, mas incomoda os outros, não é verdade? Eu já contei isso em áudios bem antigos. Eu sempre relembro coisas que eu já contei para que você venha refrescar a memória. Que tinha uma pessoa que eu convivi e que até o meu sorriso incomodava. Incomodava demais a pessoa. E a pessoa falava assim... Ela um dia falou assim para mim, você tem que ser mais sério e não pode ser tão boazinha. E eu olhei para ela e falei assim, olha amiga, de verdade, o que você está pedindo para que eu seja hoje, né? Você fala assim, você tem que ser mais dura, mais rígida, mais séria, mais isso, mais aquilo. O que você está me pedindo para ser hoje, eu era antes de eu conhecer Jesus. A versão que você está vendo aqui foi a transformação que Deus fez. Às vezes alguém fica te pedindo para mudar uma coisa em você que não faz diferença nenhuma para Deus. Aquilo ali que a pessoa quer que você mude é o que Deus já transformou. Deus já fez isso em você. Olha, gente, eu falo assim, realmente o Luiz tem que ser do jeito que ele é. Ele é direto, ele é rápido, ele é hiperativo, ele resolve as coisas assim rápida, porque eu já sou mais devagar. Então, Valéria, eu entendi. Puxa vida, Valéria, eu entendi. E olha, tem umas implicâncias comigo tão grandes, Valéria, umas coisas chatas. Eu tô há anos pelejando com uma chatice que eu fico reclamando e não muda. Então, amiga, agora vamos mudar a estratégia? Vamos orar assim, meu Deus, me faz ver essa pessoa com teus olhos, porque sou assim, meu Pai. Porque isso não está te incomodando. Então me ajude a ver, tá bom? Eu espero que esse áudio te ajude. Eu achei tão forte, amiga. Sério, eu achei tão forte. Eu falei, olha, Deus te deu uma resposta linda. E aí essa mãe falou assim, sabe, Valéria, eu não vou deixar de trazer minha filha, não. Nem que eu deixe ela do lado de fora quando ela começar a chorar, porque aí ela vai realmente distrair as pessoas que estão ali. Eu não quero que isso aconteça. A hora da palavra é um horário sagrado, né? Quando a gente está falando das coisas de Deus, é um horário sagrado. Eu não quero realmente que ela distraia ninguém. E não é nem porque ela quer distrair, é porque ela é um bebê, ela vai chorar. Nem que eu me retire, eu não me importo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou trazendo ela. E olha, gente, essa palavra é tão linda que aí diz, no final dela, o seguinte: eu lhes digo a verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Aquilo que você é tão criticada, e às vezes você é tão humilhada porque você tem o seu jeito, Jesus vai te abençoar, vai te pegar no braço e vai te abençoar. Porque isso não incomoda para ele, não incomoda ele. Agora, é legal quando a gente ouve isso, né? Para nós. Mas aí a gente tem que agora olhar para o nosso próximo. Abençoa ele ao invés de só reclamar e só fazer disso um problemão. Eu tomei agora para mim uma estratégia de oração. Eu quero ensinar para vocês. Quando algo me incomoda em alguém, eu passei a fazer isso tem pouco tempo, tá? Eu estou orando assim: meu Deus, muito obrigada pela vida dessa pessoa. Eu sempre orei por alguém que eu sabia que estava chateada de alguma forma, estava fazendo alguma coisa que não era legal. Sempre orei, mas agora eu estou agradecendo pela vida da pessoa. Isso é tão bacana, gente. Agradeça pela vida dela, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.